Boa tarde. Boa tarde. Vamos continuar com os estudos. Para começar, vamos orar. Querido Deus, damos graças pelo tempo que estamos tendo aqui como família. Eu peço que o Espírito Santo esteja conosco para continuar aprendendo juntos, que nos dê sabedoria, entendimento para entender a mensagem, que a mensagem possa viver em nosso coração e que possamos praticar, viver a mensagem, que possamos ser um testemunho viva da mensagem. Eu peço que o Senhor esteja conosco no restante do dia, no restante do sábado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém poderia fazer um resumo da primeira aula que estuvimos estudando? Ou que coisas lembram? Posso? Você tem microfone? Não. Você trouxe pra gente um pouco de metodologia, né? E trouxe também as linhas para que a gente entendesse sobre racismo. Quais linhas? Você trouxe a linha millerita e você trouxe também a linha do Éden ao Éden. Linha de restauração. Isso. E foi interessante que você colocou também um pouco de política, um pouco da política no Brasil. E Lembra por que falei da política do Brasil? lembro. Você se referia ao período de Dilma Rousseff, que é de 2014, 2016 acontece o impeachment contra ela, e você nos faz ver que isso tem a ver com o sexismo, né? Que não houve provas contra ela, então não teve argumento, né? Não com relação à Lava Jato, que era do que ela era acusada, né? Assim, ela era acusada de não ter falado sobre o assunto. Sim. Eles não tinham prova de que ela estava envolvida na Sim. Operação Lava Jato. E aí você também trouxe também que ela não tinha, como eles não tinham acusação contra ela, então não teve como provar, mas que dentro de tudo isso era sempre regido por homens brancos, e se tinha mulheres, eram poucas mulheres. E você trouxe também, nos mostrou que o entendimento da metodologia nos faz também entender o contexto que a gente está vivendo hoje da mensagem, que não é focar no racismo em si, né? Mas que o foco a dispensação é para a igualdade. Isso mesmo. Alguém mais queria falar alguma coisa? Só para dizer por causa disso. Parábolas. Nós começamos com parábola. Alguém mais? Sim. Como provamos que o teste não é racismo, que é sexismo? Você primeiro fez a linha da restauração, Sim. mostrou os 3 pecados, né, que entrou. Pecado de Eva, de Cã e Caim. E depois, na linha da restauração, como é um quiasma, é o inverso. Então, do nosso tempo é sexismo. E na linha dos milleritas, que tínhamos? Escravidão. Na linha dos mileritas era o teste de escravidão. Escravidão. 88, adoração. Então, 89, no contexto ali da maioria moral, vem trazendo o teste sexismo. Exatamente. Quais eram os 3 motivos por os quais a maioria moral lutava? Contra o feminismo, homossexuais, né, LGBT, direitos civis. Masculinos. Exatamente. E por isso mostrávamos que era sobre sexismo. Porque antes do tempo do fim, que temos que ter sempre? Para saber o teste. A luta, né? A luta. Tem que ser mostrado antes do tempo do fim
o que vai ser o teste. Na escravidão já vimos e vimos também com a maioria moral que era no sexismo. Alguém mais lembra de alguma outra coisa? Não? Basicamente, começar a explicar o que é a parábola com a metodologia e estávamos a explicar da justificação. Essa foi a Gabriela. Ah, tá bom. Vamos continuar estudando, verdade? Sim. Qual é a importância de estudar o sexismo? Qual a importância? Tem a ver com o nosso teste, né? Tem a ver com a igualdade também. Né? Que mais? É que o sexismo, ele vem de uma cultura patriarcal na qual a gente, como mulheres, nos desenvolvemos dentro desse patriarcado e sofrendo essa Opressão. influência, né? Essa opressão do patriarcado. Por que outro motivo mais estudamos sobre sexismo? Porque Desculpa. Não, pode falar. Porque o sexismo, ele tem a ver com a mensagem presente, que é a igualdade. Exatamente. Alguém mais? Ninguém? Um dos motivos, talvez, que é bom pelo qual estudamos, é bom pensar sobre, é porque a gente precisa ver o sexismo que é dentro de nós. Precisamos refletir sobre isso e ver o sexismo que há dentro de nós para depois a gente ser uma testemunha viva da mensagem de igualdade. E como estivemos vendo, eu quero voltar um pouco para a história da Guerra Civil. Sabemos, na Guerra Civil foi uma luta entre quem? Sul e norte. Sul e norte. Quem defendia a escravidão? Sul. O sul. O norte eram os Abolicionistas. e o sul Escravagista. eram pró-escravidão. O sul, a gente vai ver alguns argumentos que eles usaram, mas eles se baseavam em uma técnica que foi mencionada no Foriço. Rebeldes razoáveis. Isso. Eu vou falar sobre isso, mas tem outra técnica que foi mencionada no juízo de Johnny Depp versus Amber. Ah, Não sim. deu pra ouvir não, Gabriel. Não Que deu- ela falou. Não captou muito. O que você tinha falado hoje? Do artigo Rebeldes razoáveis. Rebeldes razoáveis. Eu vou falar sobre isso também, mas queria uma palavra específica. É quando se transforma o vilão em vítima e a vítima em vilão. Exatamente, isso tem um nome. E começa com D. Vai. Darbo, Darvo, isso. que é reverter os papéis. Isso. O agressor passa a ser a vítima. Essa foi a técnica que usou o Sul para defender a escravidão. E que grupo está usando essa técnica agora? Que estamos falando muito. Movimento dos Direitos dos Homens. Exatamente. Movimento dos Direitos dos Homens. Minha ideia é que agora possamos contrastar o movimento dos direitos dos homens com o que está acontecendo no Sul, que era para a escravidão, e também com o racismo. O
racismo no sentido dos argumentos que são dados no movimento para defender o racismo, porque o racismo é mais importante que o sexismo. Você lembra do que falava o artigo? Qual deles? É o Rebeldes Razoáveis. Deu um branco aqui. Eu lembro. Pode falar. Então, Rebelde Razoáveis é um artigo da Rachel, que é uma pessoa que escreveu o artigo e fala de alguém que viveu na época de um conflito que teve ali perto da cidade dessa pessoa. E essa pessoa, ele foi criado com pessoas conservadoras, então ele também era um conservadora, não me lembro. Mas o que acontece é que essa pessoa começa a estudar e ver uma fala de Ben Shapiro e percebe que a fala de Ben Shapiro, o argumento que ele usa, que é hipérbole, com muita hipérbole, ele está direcionado totalmente para os termos igualmente usados pelo Sul contra o Norte. Exatamente. Né? E as frases são idênticas. Exatamente. Tinha um conceito que ele falava muito, lembra qual era? Que o Sul usava muito para justificar a escravidão. É que eles tinham liberdade, eles tinham direito de poder escolher ter escravos, de ter os escravos. Exatamente. É isso? Tem a ver com isso. Eles usavam a retórica direita razoável. Eles se baseavam na lógica com os argumentos que ele usava. Eu tirei alguns conceitos que tinha no artigo. Os da direita razoável eram levados a defender os direitos dos conservadores. Por quê? Porque tinham intolerância e extremismo da esquerda. Então, eles defendiam os direitos dos conservadores porque não apoiavam a esquerda. Eram defensores da razão, a liberdade de quê? De que será? De expressão. Exatamente. Liberdade. E tinha uma mais. Alguém lembra aqui, o Rossi? Liberdade de expressão e... Civilidade. Sim, civilidade. Civilidade. Esses eram os 3 fundamentos que eles tinham na retórica que eles usavam. Eles se apresentavam como guardiães da liberdade e dos direitos da minoria. Então, eles achavam que estavam defendendo a minoria, os pró-escravidão. Eles falavam da importância da lógica, dos fatos, da verdade, da ciência e da natureza. A coisa mais importante sobre eles era que eles falavam que eles não eram os opressores, sino que eram os oprimidos. Por isso essa técnica do dardo de convertir ao agressor em vítima. Eles usavam isso, eles falavam que eles eram oprimidos. Bueno, também falam que tem a razão e o senso comum, o bom senso também podemos falar. Eles se baseavam nisso. E a ideia é que, como falamos, como também falou a Rossi e a Gi, eram os argumentos, o fundamento de por que eles defendiam a escravidão. E eles falavam que os abolicionistas, que era o norte, eles tinham a ideia de expulsar o homem branco do sul. Então, eles estavam falando que estavam fazendo isso para expulsar o homem branco. Por isso, eles falavam que os homens brancos eram a minoria.
e não a maioria. Se a gente faz uma linha, vou fazer aqui. Temos dois extremos. Temos os donos de escravos e desse lado quem seria? O Os outro extremo. abolicionistas. Os abolicionistas, isso mesmo. Qual era o que defendiam os abolicionistas? O princípio deles? Acho que era a liberdade mesmo dos escravos. Igualdade. Aham. Igualdade e os donos de escravos, vamos falar. Liberdade de ter escravos. Exatamente. Interessante, né? E o mesmo podemos colocar com o movimento dos direitos dos homens. Onde se colocaria? Se tenho que comparar e contrastar. Se tenho que fazer uma comparação e contraste. Os ativistas aqui, né? Exatamente. Os feministas do outro lado. Feministas quais? Radicais. Exatamente. O que falam o movimento dos direitos dos homens? Alguém conhece algum argumento que eles utilizam? Um deles é de que as mulheres já conseguiram o que queriam e agora elas querem tomar o lugar deles, do homem. Exatamente. Ameaçados, né? Que já conseguiram o que queria com o voto, por exemplo, o direito ao voto, e o outro direito eu não me lembro. Empregos e Com profissões. acho que é isso. E que agora elas querem lutar para tomar o lugar dos homens, como se fosse comandar os homens. Exatamente, se sentem ameaçados e eles falam que todo mundo se está preocupando pelas mulheres e não pelos homens. Então eles passam de ser os opressores a ser os oprimidos, porque vão trocando o discurso. É o mesmo que falava o Sul, que eles eram os oprimidos. O mesmo a gente vê com os direitos o movimento dos direitos dos homens. Então, é interessante que possamos entender isso. A gente está partindo desde aqui, da história milerita, da Guerra do Sul. Porque com nossos pensamentos podemos estar reescrevendo a história dos mileritas. Podemos estar ubicándonos com argumentos que tinham os donos de escravos. E a gente sabemos que deveria estar aqui. Ter pensamentos sobre feminismo radical, ter pensamentos sobre igualdade. Mas a gente não está aqui. A maioria do movimento está aqui no meio. E eu falaria que está mais perto daqui que do feminismo radical. Por que vocês acham que estamos mais no meio? Porque essas pessoas não entenderam que é igualdade, elas agem como se fosse liberdade e não igualdade. E a igualdade, ela requer de nós um sacrifício, onde a gente precisa abnegar de coisas, de formas de ser, para que a gente possa respeitar o outro, né? Para que a gente possa ajudar o outro. E como você mesma trouxe, quando a gente usa a liberdade, a gente pode estar machucando alguém. A gente pode estar tirando o direito de alguém. Né? Sheila, você queria falar? É justamente isso mesmo. Então a gente escolher, né, ter liberdade e as nossas preferências particulares, pessoais, a gente
acaba ferindo a igualdade. Se baseia em si próprio, né? No Egoísmo. agradar o egoísmo. Exatamente. E por que também eu falo que estamos no meio? Porque aqui todos nós vamos falar que acreditamos na mensagem, que amamos a mensagem, que aceitamos, acreditamos em igualdade. Mas tem pessoas que estão tendo um discurso que teriam os movimentos da direita que defendem os direitos dos homens. Por exemplo, sim, as mulheres estão sofrendo, mas também tem muitos homens que se suicidam. Os homens têm a carga, a pressão de ser provedores das mulheres e as crianças, e as mulheres não têm essa pressão social. Então começam a ter esses argumentos que cada um de nós poderia ter, e começamos a ficar mais desse lado. Não estamos caminhando para o feminismo radical, estamos caminhando para o outro lado. Pode falar. Me lembra da fala do Nilson, que disse que, como você está baseando na linha Milirita, essa foi uma história de falha. Então, se a gente começa a pensar assim, a gente está falhando, a gente está recuando, né? Acho que tem muito a ver com esse recuo e falha. Exatamente. E se falamos sobre o racismo, o que o Sul e os movimentos dos direitos dos homens estão falando é que, por exemplo, as pessoas estão se focando mais nas mulheres que nos homens. Os escravos, os donos de escravos falavam, os abolicionistas só se preocupam pelos negros, não se preocupam pelos brancos que estão sofrendo. E o que temos ouvido no movimento é que os líderes não se preocupam o suficiente pelos negros, pelas negras. Não entendo. Não entendem, não compreendem a experiência porque não são negros. Então acabamos tendo o mesmo discurso do Sul. Se importam pelos outros, mas não com minha causa. Por quê? Porque, como falei antes, pegamos só uma parte da mensagem e deixamos para trás a igualdade, o que era a igualdade. Vamos avançar um pouquinho mais. Pode falar. Sobre o racismo, o artigo traz também que o Sul defendia que eles estavam fazendo um bem aos negros, porque essa era a única função que os negros poderiam fazer. E que se os negros não fossem escravos, eles iriam morrer fora dessa escravidão, eles não teriam como sobreviver, né? Que eles estavam fazendo um bem a esses escravos. Estavam ajudando eles. Falava sobre isso o artigo. Eu só peguei algumas coisas para fazer o ponto do estudo, mas esse artigo é muito interessante, já está traduzido, então seria bom se também pudessem ler ele depois. Isso, só completar, que isso é interessante porque eles fazem essa reversão que você falou. Os escravos eles estão ajudando os escravos deveriam estar agradecidos por serem escravos, né? Exatamente. Nilson? É porque quando a gente fala de igualdade, a gente se preocupa com o próximo, né? Quando fala de liberdade, a gente está se preocupando primeiro com a gente, né? O assunto é liberdade, o que tem mais assim, lugares preocupar por minha liberdade e não pela liberdade da outra pessoa. Igualdade, quando falamos de igualdade também falamos sobre liberdade, mas minha liberdade não vai machucar ou ferir a liberdade da outra pessoa. Vai ter um limite. Exatamente, tem um limite. E isso é o que ainda não é compreendido. Outro argumento que utilizava o Sul. O abuso não existe realmente. Certamente não na escala que as pessoas estão falando que existe. Ao invés disso, ela é construída sobre a ternura do afeto e do amor. Por que falavam isso? Porque falavam que as crianças pretas se criavam na casa deles. Eles davam roupa, eles davam comida.
Então, eles tinham esse relacionamento de amor e afeto desde que eram crianças. Então, falam, vocês estão equivocados, nós estamos protegendo os negros, porque nós cuidamos deles desde que são crianças. E não existe o abuso que vocês falam, vocês estão exagerando. O mesmo o movimento dos direitos dos homens. Vocês estão exagerando, não existe essa opressão que vocês falam. Os homens também sentem opressão, os homens também se sentem deprimidos, os homens também têm fardos para carregar, não são só as mulheres. Isso para comparar e contrastar. O argumento chave, do Sul era que os brancos também sofriam, o mesmo que os direitos dos homens. Os homens também sofrem. E ele falava, os abolicionistas parecem não se comover com o sofrimento daqueles que são nominalmente livres, os brancos. Portanto, os abolicionistas não se comovem com o sofrimento dos brancos livres. Isso é um ataque que eles fazem com grandes esforços. Então, ele falava que os abolicionistas só se importavam pelos negros, não se importavam pelos brancos. E aqui esclarece, brancos livres. Então, as feministas radicais não se importam pelos homens, só se importam pelas mulheres. As feministas radicais não se importam pelos homens que estão sofrendo. Pode falar. Eles também argumentavam que eles estavam sofrendo porque quem iria cuidar da cultura deles, dos alimentos que eles já tinham plantado. E os negros eram escolhidos para fazer isso, porque isso era uma coisa da natureza, era natural. E aí eles argumentam também que se eles fossem fazer o trabalho dos negros, eles morreriam, porque eles são uma raça acima, uma raça que não pode... Tinham argumentos da biologia também. Isso. Então, e é uma prova falsa, né, na verdade. E eles falavam que eles não tinham condição, porque eles estavam num outro nível, e o negro não, ele nasceu para isso. Então, como que seria com toda a plantação que todos eles tinham, né? Então, eles se colocavam como vítima, né? Exatamente. Como que os abolicionistas não tinham pena deles. Só tinham pena para eles, os abolicionistas só se preocupavam pela maioria, porque os brancos livres que sofriam eram a minoria. E o argumento que estamos vendo dos direitos dos homens e dos donos de escravos é: não se estão preocupando por minha necessidade, vocês não se estão preocupando pela minha causa, pela minha luta. O mesmo argumento no racismo, vocês não se estão preocupando, os líderes não se estão preocupando o suficiente pela minha causa, não se estão preocupando pelo meu sofrimento. E já podemos ver que tem um padrão e o perigoso que é ter esse pensamento, porque estamos falando dos líderes que não estão compreendendo a mensagem e estamos só nos enfocando em nosso próprio sofrimento. Que ninguém vai negar que as pessoas sofrem racismo. O Brasil tem uma história muito marcada sobre racismo e ninguém vai negar esse sofrimento, mas a gente não só está se enfocando no sofrimento das pessoas que sofrem racismo, pessoas que sofrem homofobia, as pessoas que sofrem misoginia, as mulheres que sofrem misoginia. Você queria falar? É que essas pessoas ainda usam isso como argumento para estar fazendo praticando coisas que não são de acordo com... Para justificar o sexismo. Exatamente, para justificar. Gi, você queria falar? Estava pensando aqui. É interessante que quando a gente, por exemplo, se a gente está voltando para o teste de uma dispensação passada, a gente está cometendo meio que o mesmo erro que o Ancião Jeff cometia. Ele ficava se preocupando com o teste de uma dispensação futura.
quem está olhando para o racismo está olhando para o teste de outra dispensação, a passada. Ambos, a gente tira o olho de onde a gente deve estar, que é o presente no nosso teste atual. Exatamente, e a história se vai repetindo de novo, né? Só que agora estão olhando para trás, para o passado. E por que eu continuo falando sobre o racismo, que o racismo não é o teste de agora? Porque se a gente foca no racismo, como estão falando vocês, vamos perder o teste. A gente não vai passar o teste de igualdade se só nos focamos no grupo. O mesmo que os homossexuais. E talvez é meio difícil falar sobre esses assuntos, porque a gente não quer que ninguém que sofre racismo ou seja homossexual se sinta mal. Eles fazem parte do nosso movimento. Obviamente a gente defende os direitos desses grupos, mas a gente tem medo que esse seja o único foco. A gente está falando sobre sexismo que abrange todos esses grupos, não só um grupo. E quando falamos sobre racismo, uma pessoa que sofre racismo pode ser sexista? Sim. Sim. Exatamente. Então, não se trata se a pessoa está sofrendo racismo, vai estar excluída, livre do teste. A pessoa pode estar sendo discriminada pela raça, mas está sendo sexista. E o teste é sobre sexismo, não é sobre racismo. Pode falar. Eu queria dizer que assim como para o racismo, que o racismo sofre discriminação e o homossexualismo também sofre discriminação, o feminismo também sofre discriminação. É pesada a misoginia que a mulher sofre. Então, eu acho que iguala. Por isso que a igualdade, ela junta todos esses pontos, né, para a gente trabalhar dentro de uma mensagem de teste profética e trazida por Deus, que numa única palavra ela está englobando tudo isso. Exatamente, então igualdade que é a mensagem que a gente tem. E a gente falou um pouco sobre a maquiagem no estudo anterior. E o que tínhamos falado? Usar maquiagem era sexismo ou não? É sexismo. Por quê? Porque se a gente acha que usar maquiagem é bom, a gente deveria entender que por que eu não posso ser livre dessa cultura? Porque isso é cultural, isso é do patriarcado, é um protótipo, uma forma, uma ideologia que não é a ideologia que o movimento traz pra gente. Na verdade, é uma liberdade, é uma libertação. E tem uma moça negra, preta, que vai no Insta e passa as bases, pega as bases e passa e fala: isso não é inclusão, porque não parece com a pele dela. Isso não é inclusão, faz 3. E aqui ela faz 2 e fala: isso é inclusão. Então é uma falsa liberdade. Porque, na verdade, para a gente que está estudando e que está no movimento, a gente precisa entender que isso aí está voltado para uma cultura patriarcal e sexista, um estereotipo. Exatamente. Se eu uso isso para sentir-me linda, para sentir-me empoderada, a igualdade não é sobre isso. Eu estou seguindo os padrões da sociedade, estou seguindo os estereotipos da sociedade. Então, por isso, vou continuar falando que é importante que pensemos por que fazemos o que fazemos, que a gente possa ver em nossa mente quais são nossos preconceitos, os estereotipos que temos na mente. E podemos falar sobre muitas coisas. A gente nas redes sociais vê muitas coisas de pessoas, membros do movimento. Podemos falar sobre maquiagem, sobre a comida que as pessoas... A vestimenta, sobre o que mostramos, as músicas que ouvimos.
homens expondo o corpo e sem pensar que isso está mostrando a masculinidade tóxica, porque na sociedade os homens têm essa liberdade de mostrar o corpo, mas se uma mulher se apresenta usando biquíni, a mulher vai receber muito mais críticas do que um homem. O homem está naturalizado que possa mostrar o corpo, mas as mulheres não. E mais dentro do contexto do movimento, as críticas são aún maiores. Por quê? Porque o homem na sociedade pode ter essa liberdade de expor o corpo, mostrar o corpo, mas as mulheres não. Rosy, você queria falar? Não, você falou já. Tá bom. Então, é importante que possamos analisar as coisas que postamos nas redes sociais, porque como falamos, o pessoal é político. O que eu coloque nas redes sociais, o que eu fale nos grupos, o que eu fale com meus amigos, amigas, tem influência. E é uma ferramenta muito perigosa, senão a gente não sabe usar, porque vamos estar influenciando negativamente, assim como falamos, vamos estar influenciando positivamente. Mas, infelizmente, a influência que estamos vendo agora é negativa. Pode falar. E é bom a gente lembrar que essa influência é numa rede social. E essa influência não vai ser só para o movimento, essa influência é geral, é para pessoas que a gente poderia estar preparando ou dando um bom exemplo, e a gente está fazendo o efeito contrário, né? Exatamente. E são quando falamos dessas coisas que começam os reclamos. Porque quando a mensagem não toca ninguém pessoalmente, está tudo bem. Eu amo a mensagem, eu sigo aos líderes, eu vou continuar estudando. Mas se já começam a apontar algo que eu estou colocando, ou algo que eu estou falando, aí a coisa muda. Começam os reclamos, que porque estão falando isso, me estão privando da liberdade. Então, quando chega um ponto que temos que ser humildes também, nos analisar, refletir sobre o que fazemos. Porque a mensagem é isso, a mensagem é para mudar nosso caráter. Deus precisa que a gente mude nosso caráter, que nosso caráter seja o caráter que a gente vai ter no céu. Se a gente muda o caráter aqui, né? Que é ter o caráter de Cristo. Cristo tinha a mensagem de igualdade, ele vivia essa mensagem. O mesmo passou com... Pode falar. É que a mensagem, então, como você está falando, é uma mensagem para o bem. É uma mensagem que vai mostrar o que a gente tem de falha no nosso caráter, para que a gente possa trabalhar contra isso, né? E tem a ver com o sexismo. E nós deveríamos receber essa mensagem com amor, como um amor de Deus por nós, nos ajudando a enxergar o que a gente não pode ver, o que a gente nem sabe que tem, como tem na gente, né? Mas as pessoas começam a se ofender com isso. E ao se ofender, essas pessoas estão fazendo o mesmo que o movimento de direito dos homens, elas estão se vitimizando. Exatamente, e é isso também, como falamos sobre o racismo, não compreende minha causa, não compreende o sofrimento que eu passo. E, obviamente, na história são vítimas, mas não quer dizer que essas vítimas não possam ser sexistas, que não tenham que passar por um teste. Todo mundo tem que passar por um teste. E nós estamos sendo... do teste. Então, sabemos que, como falou o ancião Parminder, somos criadores da profecia. Por que ele tinha falado isso? O que vocês entenderam? Porque o pessoal nosso é político, né? Todas as decisões que a gente faz Afeta a sociedade. Afeta a sociedade e as pessoas que estão à nossa volta. Alguém mais? Porque nós podemos trazer uma visão profética para essas pessoas do que é viver a igualdade. Acho que mais como um exemplo,
um exemplo como pessoas, entendendo e lutando para fazer a coisa certa com relação ao feminismo radical, ao invés de fazer o que a gente tem visto, o contrário, né? De ser uma luta que acaba sendo uma luta entre aspas, de uma rivalidade, contrária àquilo que a mensagem traz pra gente. Rivalidade entre quem, perdão? Rivalidade? Rivalidade entre o feminismo radical. O feminismo radical não está travando essa rivalidade, mas as pessoas que não estão aceitando estão lutando contra o feminismo radical. E ser feminista radical é defender essa mensagem, é defender a igualdade, é abominar o sexismo, ou seja, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia também. Nilson, você queria falar algo? Ela está falando aqui, é só complementar, é ir na raiz do problema, né? Para caçar a solução, né? Qual que é o problema e qual que é a solução para aquilo. Exatamente, a gente quer ir na raiz. O que seria a raiz do problema? O Para nós. sexismo. Exatamente, por isso temos que erradicar, tirar essa raiz e podemos falar plantar uma boa semente. Que seria, o que seria a boa semente? A igualdade. Igualdade. Tirar essa planta que está ruim, que dá frutos ruins, arar o campo e colocar a boa semente, plantar a boa semente que é a igualdade. Então, estamos fazendo parte da profecia, estamos vivendo a história profética. Mas muitas vezes nós achamos que estamos vivendo na história profética, mas não estamos sendo coerentes com essa história profética que estamos vivendo. É isso eu era para dizer. Realmente, se nós estamos a viver de profecia, tem dois lados então. Tem pessoas pensando que estão vivendo a profecia, mas vivendo a maneira errada. Justificando o movimento, está fazendo as coisas erradas. Então, eles tomam a profecia deles própria e vivem a profecia deles. Então, isso também é muito perigoso, não é? Se nós somos a profecia, tem que ser a profecia certa. A profecia como foi dada, né? Eu acho que a Gabriela falou no Recife, a mensagem começou assim, mas grande. Mas depois o que fomos cortando ela. Aquelas coisas que não pareciam lógicas ou razoáveis, tiramos e a mensagem foi ficando mais pequena. E começamos a agregar, adicionar nossas coisas pessoais, nossas convicções pessoais. Infelizmente, ainda estamos nessa posição e já é tempo de mudar isso. A gente deveria aceitar a mensagem tal como foi dada. A gente não deveria fazer recortes, tirar as coisas que eu gosto, as coisas que me parecem razoáveis e deixar aquelas coisas que não me machucam interiormente, porque quando já a mensagem começa a me machucar interiormente, aí já não quero ser parte, aí começo a reclamar dos líderes que não compreendem minha dor, mas não é que os líderes não compreendem nossa dor, a gente não está compreendendo a mensagem, sobre que se trata a mensagem. Já para ir terminando, a razão pela qual o racismo não é o teste, já vimos provas na aula anterior com metodologia, com as linhas. E o assunto é que as pessoas não são racistas, as pessoas são sexistas. Por que falei isso? De novo, porque o racismo está dentro do sexismo. Então, eu não vou falar que uma pessoa é racista, eu vou falar que uma pessoa é sexista. O que temos a costume de fazer é só definir uma coisa com pouca informação. A gente só fala do racismo e só
foca no racismo e acha que o racismo é o todo, mas o todo é o sexismo. Quando vamos para a guerra civil, os argumentos não foram que gostamos da escravidão. Que mais coisa que você está fazendo assim? Tô gostando do seu valor. Desculpa. Não foram que gostamos da escravidão, que gostamos de abusar das pessoas negras, que gostamos de controlar essas pessoas. Quais foram os argumentos que eles usaram? É que eles estavam ajudando essas pessoas, que essas pessoas não teriam outra oportunidade além dessa, e que essas pessoas tinham alimento, tinham onde morar, seus filhos também tinham onde ficar, então que eles estavam fazendo um bem para essas pessoas. Exatamente. Outro dos argumentos era que o abuso era exagerado, que o abuso não acontecia como contavam os abolicionistas. Falavam, não tem o abuso que vocês estão falando. Não precisamos que ninguém venha aqui e nos fale como temos que fazer. Não precisamos de um governo grande que nos fale o que temos que fazer. Nós podemos lidar com o problema, porque é pequeno o problema, não é o pequeno, não é grande na dimensão que vocês estão falando. E também falavam, os abolicionistas, como falei, só se preocupam pelos pretos, ninguém se preocupa pela dor dos brancos, o que estão sofrendo os brancos. Vocês acham que os abolicionistas se preocupavam pelo sofrimento, por exemplo, das crianças que sofriam fome, das pessoas brancas que sofriam mesmo no mundo? Vocês acham que eles se preocupavam, que tinham empatia? Não. Não? Dos brancos? Dos brancos que sofriam, que passavam dores. Então, os brancos, com a pena dos brancos, quem está sofrendo. Se os abolicionistas acham que se vocês fossem abolicionistas e sabem que uma criança está indo para uma guerra, está sofrendo, está morrendo de fome, vocês sentiriam empatia por essa criança? Se ela for branca, por dois ângulos, sim. Se ela for branca, sim. Agora, dependendo da vantagem que para essa guerra vai me trazer, ela pode ir. A guerra não está relacionada com minha causa. Ok. Só uma criança que branca que está morrendo de fome ou uma mulher branca que está sofrendo abuso. Sim, eu acho Me importaria. que sim. Os abolicionistas, então, vocês acham que se importavam? Eu acho que sim, os abolicionistas, se eram brancos, se importavam com os brancos. Os outros que acham? Eu acho isso. Se eles não preocupavam, por que eles não preocupavam? Como? Essa é a pergunta dela. Essa é a minha pergunta. Se os abolicionistas, vocês acham que se preocupavam pela dor de outras pessoas? Brancas. Eu acho que eles estavam preocupados com seus próprios negócios e como o fim da escravidão Acho que ia era só afetar uma eles. justificativa. Qual era a justificativa? Eles usavam isso como desculpa. Não é que realmente se importavam, não. Era só uma desculpa mencionar as pessoas. Mas os abolicionistas não falavam sobre as pessoas brancas. A causa deles eram as pessoas pretas. Eu estou falando isso porque vou fazer um ponto com Eu isso. acredito que eles se importavam sim, porque se eles estavam se a causa deles era dar liberdade para os outros. Era igualdade. Tínhamos apagado, mas era igualdade. Então, os abolicionistas. Eles não praticavam ela, na Sim. verdade. Então, se a causa deles era dar a liberdade para os escravos, Queria para todos. queria para todos. Agora Né? entendi a Imagino pergunta. pela lógica que sim. Gabriel, você vai falar? Eu acho que a gente tem um pouco uma ideia romântica dessa igualdade naquele tempo. Eu acho que até os abolicionistas tinham, em termos de hoje, grandes problemas com o racismo. Não quer dizer que eles lutavam pela liberdade dos escravos, que eles os viam como Iguais. seres iguais. Mas a Não, tá criança falando ali de tá a criança brancos. branca. Da branca, não de escravos. Minha pergunta é, se eu sou abolicionista
minha causa são os defender os pretos. Será que os abolicionistas tinham essa Preocupação. capacidade de ter empatia pelas pessoas brancas que sofriam? Agora você falou empatia. Nela falou Empatia ou preocupação? antes, ela falou antes também. Acho que sim. A capacidade, sim, mas não era a causa deles, né? Não era a causa, mas meu ponto é que podem sentir empatia. Eu posso ser abolicionista e estar Só não triste. significa que você vai praticar a igualdade. Não significa isso. Não. Eu não quero Pode ser mostrar isso. Eu sei, você quer mostrar que eles podem defender os pretos, mas isso não significa que eles não têm empatia pelos brancos que sofrem. Da Exatamente. mesma Sim. maneira, O foco deles era naquilo ali, né? a gente Essa era a Os luta. pretos sofrendo, mas se preocupavam, mas os brancos, eles não estavam nem aí. não estava assim. Não, ele está querendo dizer que, por exemplo, hoje eu posso estar defendendo, por estar defendendo e focando no sexismo, não significa que eu estou deixando o racismo de lado. Exatamente. Eu esse é posso meu estar ponto. defendendo os dois, porém a minha ênfase Exatamente. é o sexismo. Exato, por isso que eu acho que Exatamente. eles, Pode falar, Renildo. Perdão. não, é isso, por isso que eu acho que eles se importariam sim com a criança. Só que o foco Também. deles era nos negros, Era né? de quem estava sofrendo um abuso no momento, né? Exatamente. Maior. Era quem estava sofrendo o abuso nesse momento. Mas isso não quer dizer que não tinha empatia por uma criança que estava sofrendo fome. Da mesma forma o sexismo, né? Não estamos Oh. diminuindo a dor de quem sofre racismo. Exato. Exatamente. Esse era meu ponto. Mas a revelação de Deus para nós hoje, nós temos que seguir ela. Exatamente. Pra ser sucesso. Nossa causa hoje é o sexismo. Isso não quer dizer que cada um de nós não tem que ter empatia por uma pessoa que sofre racismo, por uma pessoa que sofre homofobia. A gente tem que ter empatia pelas pessoas que estão sofrendo. Mas a causa, a nossa luta é o sexismo. A gente quer instaurar igualdade. Quando falamos que o sexismo é o foco, não quer dizer que a gente vai deixar de ter empatia com as outras pessoas dentro do mesmo grupo, né? Porque quando a gente fala sobre sexismo, falamos sobre racismo, homofobia, misoginia. Não quer dizer que só vamos enfocar só em um grupo. Eu acho que a gente ainda não compreende o que é sexismo verdadeiramente. Por isso a gente acha que se só falo do racismo já estou bem. Ou se só o movimento fala sobre as mulheres é porque não compreendem racismo. Então eu acho que a gente ainda não compreende o que é o sexismo, a mensagem de igualdade. E se eu não compreendo ainda, eu não vou conseguir viver isso na minha vida. Por exemplo, com esse caso da Amber, Johnny Depp e Amber, muitas mulheres estavam contra ela. Então, vamos chamar essas mulheres sexistas. Porque tinha homens contra ela e mulheres também que estavam completamente contra ela. E onde vamos colocar estas mulheres? Eles estão sendo sexistas contra ela. Então, Exatamente. esse sexismo não é só um foco, sabes? Então, é isso. E a escravidão não era, estamos voltando para os militares, a escravidão era o teste para eles, né? Sabemos que para nós não é o teste. Então, nessa época, se eles não lutavam, a causa não era lutar pelas crianças que estavam morrendo de fome. Esse não era o teste. Senão os abolicionistas teriam defendido essa causa. A causa era os pretos, defender a liberdade dos pretos. Era o teste que eles tinham para essa época. Mas isso não quer dizer que não sentiam empatia pelas pessoas brancas que sofriam. Então, a gente sente empatia pelos grupos que sofrem racismo, homofobia, que sofrem com sexismo. Mas o foco, que essas pessoas não acham que é sexismo, que só é uma causa. Nosso foco é sexismo. E por que o Sul se sentia como a vítima? Porque a escravidão veio mostrar qual era o problema deles. O mesmo que o sexismo. O sexismo vem mostrar nosso problema, o problema que está em nós. E quando o problema é apontado,
aí começa a ficar desconfortável, aí não começa a ficar muito confortável a mensagem, aí começam os reclamos, aí me desanimo, aí quero deixar a mensagem e começo a pegar só partes da mensagem. E quando eu utilizo esses argumentos de os líderes não se preocupam por mim ou Não entendem minha dor, sabemos que nós estamos, quando temos essa fala que tinham os donos dos escravos e os que tem os movimentos dos direitos civis, os homens, perdão, eles, eu vou falar do racismo. Se temos essa falha, nós estamos escondendo atrás do racismo. Por quê? Porque não queremos enfrentar o sexismo. Como falei, as pessoas não são racistas, as pessoas são sexistas. Então, utilizamos esse discurso como uma desculpa para justificar nosso sexismo. Temos essas falas para justificar nosso sexismo. E por quê? Porque queremos evitar nos confrontar com o sexismo que temos dentro de nós. E se a gente continua com essas desculpas, já estamos em um grande perigo, porque já estamos no ano 2022, estamos perto do qual marco? Qual é o seguinte marco? Decreto dominical. E se a gente ainda continuar tendo essas desculpas, a gente não vai passar o teste, a lei dominical vai chegar, a gente não vai entender sobre o que é, e a gente não vai ir no céu, não vamos ser salvos e não vamos cumprir com a história, com a obra que Deus nos deu. Sabemos que nossa linha é uma linha de sucesso, mas cada um de nós tem uma linha pessoal. Então depende de nós se a linha vai ser de sucesso ou vai ser de falha. Vamos orar? Querido Deus, te damos graças por ser parte desse movimento. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para ser parte da obra no fim do mundo. Eu peço que possamos nos comprometer com tua causa, que é lutar contra o sexismo, que possamos viver igualdade para ser boa influência para as outras pessoas, que possamos fazer própria a causa do feminismo radical, que possamos viver coerentes com a mensagem que estamos estudando. Obrigada pela tua misericórdia, obrigada pela paciência que o Senhor tem conosco. Eu peço que nos dê sabedoria, entendimento para continuar estudando, para entender verdadeiramente o que é sexismo e que todos nós possamos nos encontrar no céu. Obrigada por cada uma das tuas bênçãos. Eu peço tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.